Numa pequena cidade do interior rural, uma menina órfã de 8 anos caminha pelas ruas empoeiradas com uma maçã vermelha brilhante nas mãos. Sua única refeição do dia, conseguida através da compaixão de um feirante. Quando avista um majestoso cavalo branco que parece melancólico em um gramado, ela se aproxima e sussurra: "Você está com fome, né? Eu também fico triste quando estou com fome." Olhando para sua única maçã, ela toma uma decisão que mudará sua vida para sempre. "Olha, você pode ficar com a minha maçã." O que ela não sabe é que o dono do cavalo, um empresário milionário, observa toda a cena de longe. Quando ele se aproxima e pergunta por que ela deu a maçã ao animal, a resposta simples da criança o atinge como um raio. O que este homem rico faz a seguir é inacreditável. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol da manhã derramava seus raios dourados sobre as ruas empoeiradas de São Bento do Campo, uma pequena cidade do interior onde o tempo parecia ter parado décadas atrás. O cheiro característico da terra seca se misturava harmoniosamente com o aroma tentador de pão fresco que escapava das padarias matinais, criando uma sinfonia de odores que definia aquele lugar simples e acolhedor. Pelos caminhos de terra batida, onde cada passo levantava uma pequena nuvem de poeira avermelhada, caminhava uma menina de 8 anos. Seus pés descalços, calejados pela realidade áspera da vida, deixavam pegadas delicadas na superfície seca, como se fossem pequenos testemunhos de sua passagem silenciosa pelo mundo. Nas mãos pequenas e frágeis, ela segurava com cuidado extremo uma maçã vermelha brilhante, sua única refeição do dia. A maçã havia sido um presente inesperado do Sr. Antônio, o feirante de coração mole que trabalhava na praça central. Quando viu a menina observando as frutas com olhos famintos, algo em seu peito se apertou. Sem dizer uma palavra, ele havia estendido a maçã mais bonita de sua barraca e ela a recebeu com um sorriso tímido que iluminou seu rosto magro. Enquanto caminhava pelas ruas familiares, a menina observava as pessoas passarem apressadas, cada uma absorta em seus próprios problemas e preocupações. Mulheres carregavam cestas de compras, homens conversavam em grupos sobre a safra perdida, crianças corriam entre as casas simples de paredes descascadas. Todos pareciam ter um lugar para ir, uma família esperando, um lar verdadeiro. Ela, por sua vez, não tinha pressa. Não havia ninguém esperando sua chegada. Nenhuma mesa posta, nenhum abraço caloroso no final do dia. Órfã de mãe desde os 5 anos, vivia com o pai que lutava desesperadamente para encontrar trabalho após a última colheita fracassada ter deixado tantos homens da região desempregados. Seus passos a conduziram naturalmente para os arredores da cidade, onde o gramado verdejante se estendia como um tapete macio sob seus pés cansados. Era ali que ela costumava ir, quando o peso da solidão se tornava insuportável, quando precisava de um momento de paz, longe dos olhares piedosos ou indiferentes dos moradores. Foi então que seus olhos encontraram uma visão que a fez parar abruptamente. No centro do gramado, destacando-se majestosamente contra o verde da vegetação, estava um cavalo branco de beleza incomparável. Sua pelagem brilhava como prata polida sob a luz solar, e sua postura orgulhosa falava de uma linhagem nobre. Mas havia algo nos olhos do animal que tocou profundamente o coração da menina. Uma tristeza inconfundível, uma melancolia que ela reconheceu imediatamente porque a carregava dentro de si mesma. O cavalo parecia inquieto, balançando a cabeça de um lado para outro, como se procurasse por algo que não conseguia encontrar. Sem hesitar, movida por um impulso que vinha do fundo de sua alma generosa, a menina se aproximou devagar. Suas palavras saíram em um sussurro carinhoso.
como se estivesse falando com um amigo de longa data. Você está com fome, né? Eu também fico triste quando estou com fome. O cavalo virou a cabeça em sua direção e, por um momento, dois seres solitários se enxergaram verdadeiramente. Ela olhou para sua maçã vermelha brilhante, sua única refeição, sua única certeza naquele dia incerto. Por um instante, seu estômago protestou em silêncio, lembrando-a de que não havia comido nada desde a véspera. Mas algo maior que a fome, algo mais poderoso que a necessidade, moveu seu coração. Estendendo a maçã em direção ao cavalo, ela disse com uma doçura que contrastava brutalmente com sua realidade cruel: "Olha, você pode ficar com a minha maçã." O que ela não sabia era que, naquele momento, estava sendo observada por alguém que mudaria sua vida para sempre. Eduardo Mendes acabara de sair de mais uma reunião frustrante no escritório da Cooperativa Agrícola. Aos 52 anos, era dono de várias propriedades rurais na região e considerado um dos homens mais influentes de São Bento do Campo. Sua fortuna, construída ao longo de décadas de trabalho árduo e investimentos inteligentes, permitia-lhe uma vida confortável que muitos invejavam. Mas o dinheiro não havia conseguido preencher o vazio que se instalara em seu coração desde que Helena, sua esposa de 25 anos, decidira partir para a capital em busca de uma vida que ele não conseguia oferecer. A casa grande na fazenda, que antes ecoava com risadas e conversas, agora se tornara um mausoléu de memórias e silêncio. Naquela tarde, dirigindo sua caminhonete pela estrada que levava à propriedade, Eduardo sentia o peso familiar da solidão apertar seu peito. As reuniões intermináveis sobre safras e preços, os números que dançavam nos relatórios, os cumprimentos formais dos colegas empresários. Tudo isso parecia cada vez mais vazio, desprovido de significado real. Foi quando decidiu fazer uma parada no gramado nos arredores da cidade, o local onde costumava deixar Magnus, seu cavalo branco favorito, para pastar livremente. O animal era sua única companhia verdadeira nos últimos meses, um ser nobre que não julgava suas decisões nem questionava suas escolhas. Ao se aproximar do local, Eduardo viu uma cena que o fez parar a caminhonete abruptamente. Uma menina pequena, de roupas simples e pés descalços, estava oferecendo algo a Magnus. O cavalo, normalmente arisco com estranhos, aceitava calmamente o que ela lhe oferecia, abaixando a cabeça majestosa em um gesto de gratidão. Eduardo desceu do veículo silenciosamente, movido por uma curiosidade que não conseguia explicar. Seus passos na grama eram cautelosos, como se temesse quebrar o encanto daquele momento. Quando chegou mais perto, pode ver que a menina havia dado uma maçã vermelha ao cavalo, que a devorava com evidente prazer. "Por que você deu a maçã para ele?" perguntou Eduardo, sua voz saindo mais suave do que pretendia. A menina se virou, e ele pode ver um rosto pequeno, marcado pela vida difícil, mas com olhos que brilhavam com uma luz especial. Ela não demonstrou medo ou constrangimento, apenas uma naturalidade desconcertante. "Porque percebi que ele estava com fome, como eu também passo fome", respondeu ela, sua voz infantil carregada de uma sabedoria que não combinava com sua idade. As palavras atingiram Eduardo como um raio. Memórias de sua própria infância pobre, quando também conhecia a fome e a incerteza, voltaram com força avassaladora. Ele se lembrou dos tempos em que sua mãe dividia o pouco pão que tinham, sempre garantindo que ele comesse antes dela. "Você não tem mais nada para comer?" perguntou, sentindo um aperto no peito. A menina sorriu com uma serenidade que o deixou ainda mais perturbado. "Não tenho, mas já estou acostumada a passar fome mesmo. Não tem importância." Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a resposta devastadora. Como uma criança tão pequena podia falar sobre fome com tanta naturalidade? Como podia entregar sua única refeição a um animal desconhecido sem hesitar? "Como você se chama?" perguntou finalmente. "Maria",
respondeu ela, acariciando o focinho de Magnus com ternura. E você é o dono dele, né? Ele é muito bonito. Sim, sou Eduardo. Magnus é meu cavalo há muitos anos. Ele parou, observando a interação entre a menina e o animal. Você gosta de cavalos? Gosto de todos os animais, disse Maria, seus olhos brilhando. Eles nunca mentem, nunca são cruéis, só querem carinho e comida, como todo mundo. Eduardo sentiu algo se mexer em seu peito, algo que não sentia há muito tempo. Era como se aquela menina simples tivesse tocado em uma parte de sua alma que ele havia esquecido que existia. Você mora aqui perto? Perguntou, já planejando como poderia ajudá-la. Moro na cidade com meu pai, ele está procurando trabalho. Maria acariciou Magnus uma última vez. Preciso ir agora, antes que escureça. Eduardo a observou se afastar, seus pés descalços levantando pequenas nuvens de poeira. Quando ela desapareceu entre as árvores, ele se virou para Magnus, que o olhava com uma expressão que parecia quase humana. O que foi que aconteceu aqui, meu amigo? Murmurou, acariciando o pescoço do cavalo. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. A imagem da menina e suas palavras ecoando incessantemente em sua mente. O amanhecer chegou carregado de expectativa para Eduardo. Pela primeira vez em meses, ele havia acordado com um propósito claro: encontrar novamente aquela menina extraordinária que havia tocado seu coração de forma tão profunda. Durante a noite insone, ele planejou como poderia ajudá-la sem parecer invasivo ou assustá-la. Preparou uma cesta com pães frescos, frutas e alguns doces que havia comprado na melhor confeitaria da cidade. Sua intenção era simples: garantir que Maria tivesse uma refeição decente e talvez descobrir mais sobre sua situação. O gesto generoso da menina merecia ser retribuído, e ele sentia uma necessidade urgente de fazer algo significativo. Dirigiu até o gramado onde Magnus pastava, chegando mais cedo do que no dia anterior. O cavalo o recebeu com um relincho suave, como se também esperasse pela visita da menina especial. Eduardo acariciou o animal enquanto esperava, seus olhos vasculhando o horizonte em busca da pequena figura que havia marcado sua vida. As horas passaram lentamente. O sol subiu no céu. O calor aumentou, mas não havia sinal de Maria. Eduardo começou a se preocupar, imaginando se ela estaria bem, se teria encontrado algo para comer, se seu pai havia conseguido trabalho. A ansiedade crescia dentro dele como uma sombra que se estendia. Decidiu então deixar Magnus no gramado e caminhar até a cidade, procurando pela menina nas ruas familiares. Levou a cesta consigo, esperando encontrá-la em algum lugar. Suas perguntas discretas aos moradores não levaram a lugar algum. Todos conheciam crianças pobres, mas ninguém parecia saber especificamente de Maria. Foi quando passou pela padaria do Sr. Joaquim que ouviu vozes alteradas vindas do interior do estabelecimento. Uma delas, aguda e assustada, fez seu coração disparar. Era a voz de Maria, mas carregada de uma tensão que não estava presente no dia anterior. Eu não roubei, eu só peguei emprestado. Eu vou pagar, eu prometo. A voz da menina soava desesperada, quase em pânico. Eduardo se aproximou da entrada e viu uma cena que o fez sentir uma mistura de raiva e compaixão. Maria estava encostada contra o balcão, seus olhos arregalados de medo, enquanto o Sr. Joaquim, um homem corpulento de expressão severa, a apontava com o dedo em riste. "Emprestado!" gritou o padeiro, seu rosto vermelho de indignação. "Você entrou aqui, pegou 2 pães e saiu sem pagar. Isso é roubo, menina. Roubo descarado. Mas eu ia pagar depois, quando meu pai conseguir trabalho." Maria tentou explicar, suas palavras saindo atropeladas. "Eu não sou ladra, eu só estava com muita fome. Essa é a história que todos contam." Joaquim bateu a mão no balcão, fazendo Maria se encolher. "Você não tem dinheiro, não tem como pagar, e ainda quer que eu acredite em suas promessas? Já cansei de gente como você." Eduardo sentiu sua indignação crescer.
Como um adulto podia tratar uma criança daquela forma? Ele entrou na padaria, sua presença imediatamente notada pelos dois. Qual é o problema aqui? Perguntou, sua voz firme, mas controlada. Joaquim se endireitou, reconhecendo imediatamente um dos homens mais ricos da região. Ah, senhor Eduardo, que bom que chegou. Esta menina aqui roubou pães da minha padaria. Eu estava prestes a chamar as autoridades. Maria olhou para Eduardo com uma mistura de alívio e vergonha. Suas bochechas estavam coradas e ela parecia querer desaparecer. Quanto custaram os pães? Perguntou Eduardo, tirando a carteira do bolso. Não é questão de dinheiro, senhor Eduardo, disse Joaquim, embora seus olhos brilhassem ao ver as notas. É uma questão de princípio. Essas crianças precisam aprender que não podem simplesmente pegar o que querem. Eduardo pagou pelos pães sem discutir, mas Joaquim não havia terminado. Senhor Eduardo, permita-me dar um conselho. Não confie nessa menina. Ela não paga suas dívidas e vai só se aproveitar de você. Gente como ela sempre encontra um jeito de se dar bem às custas dos outros. As palavras do padeiro plantaram uma semente de dúvida no coração de Eduardo. Seria possível que sua primeira impressão sobre Maria estivesse errada? Seria ela realmente uma pequena vigarista, como Joaquim sugeria? Maria saiu da padaria em silêncio, seus passos apressados, revelando sua urgência em escapar daquela situação humilhante. Eduardo a seguiu. Sua mente um turbilhão de pensamentos contraditórios que ameaçavam abalar sua fé na bondade que havia visto no dia anterior. Eduardo alcançou Maria na rua, seus passos longos facilmente alcançando os dela. A menina caminhava cabisbaixa, seus ombros pequenos curvados pelo peso da vergonha. Quando ele tocou gentilmente seu braço, ela parou, mas não ousou levantar os olhos. Maria, disse ele suavemente. Você está bem? Ela finalmente o encarou e Eduardo viu lágrimas brilhando em seus olhos. Eu não sou ladra, senhor Eduardo. Eu só estava com muita fome e pensei que podia pegar emprestado. Eu sei, respondeu ele, sentindo o coração se apertar. Não precisa se explicar para mim. Mas agora o senhor vai pensar que eu sou uma mentirosa, como todo mundo pensa. Maria enxugou os olhos com as costas da mão. Meu pai sempre diz que as pessoas ricas acham que os pobres são todos ladrões. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela, uma ação que surpreendeu alguns transeuntes. Eu não penso isso de você, Maria, mas preciso entender melhor sua situação. Você disse que tem outras dívidas na cidade? O rosto da menina se fechou, como se ela tivesse sido pega em uma armadilha. Algumas, admitiu baixinho, mas eu sempre prometo pagar. Eu não minto quando digo que vou pagar. Quantas pessoas você deve? Eduardo perguntou, tentando manter a voz neutra, embora sentisse a inquietação crescer. Dona Carmen do açougue me deu um pedaço de queijo semana passada. Seu Manuel da mercearia deixou eu levar um pacote de bolacha quando desmaiei de fome. A senhora da feira sempre guarda as frutas que vão estragar para mim. Maria listou as dívidas como se fosse uma oração decorada. Eu não esqueço de ninguém que me ajuda. Eduardo sentiu um misto de compaixão e preocupação. A menina realmente parecia ter uma rede de pequenos credores pela cidade, o que dava credibilidade às palavras do padeiro. Mas havia algo na forma como ela falava, uma sinceridade desesperada que o impedia de condená-la. E seu pai? O que ele acha disso tudo? Maria hesitou, seus olhos desviando para o chão. Ele não sabe de tudo. Ele fica muito bravo quando descobre que eu pedi esmola, como ele diz. Ele tem orgulho, sabe? Não gosta que as pessoas pensem que ele não consegue cuidar de mim. Mas você precisa comer, Eduardo disse, sua voz carregada de emoção. Eu sei. Por isso que eu só peço quando não aguento mais. E sempre prometo pagar, porque meu pai diz que um dia nossa situação vai melhorar. Maria olhou para ele com olhos esperançosos. O senhor acredita que pode melhorar? Eduardo não sabia o que responder.
Tinha visto tantas famílias pobres na região, tantas promessas não cumpridas, tantos sonhos desfeitos pela realidade cruel. Mas havia algo em Maria que o fazia querer acreditar. "Onde você mora exatamente?" perguntou, mudando de assunto. "Na rua de trás da igreja, numa casinha azul. Meu pai está lá agora, procurando trabalho nos jornais antigos." Maria suspirou. "Ele sempre procura, mas nunca acha nada." Eduardo conhecia aquela área. Era onde viviam os trabalhadores mais pobres da cidade, em casas simples que mal ofereciam proteção adequada. "Posso falar com ele?" "Melhor não," Maria disse rapidamente, uma sombra de medo passando por seus olhos. "Ele não gosta de estranhos. E se souber que eu comi na padaria sem pagar, ele vai ficar muito, muito bravo comigo." "Ele bate em você?" Eduardo perguntou, sua voz tensa. "Não, ele nunca me bate." Maria defendeu o pai imediatamente. "Ele só grita e fica triste e diz que eu envergonho nossa família. Isso é pior que apanhar." Eduardo sentiu um nó na garganta. A situação era mais complexa do que havia imaginado. Uma criança presa entre a fome e o orgulho familiar, entre a necessidade de sobreviver e o desejo de não decepcionar o pai. "Maria, eu trouxe comida para você," disse ele, lembrando-se da cesta que havia deixado no carro. "Você gostaria de comer algo?" Os olhos da menina brilharam, mas ela hesitou. "Você não vai querer que eu pague depois?" A pergunta inocente atingiu Eduardo como um soco. "Não, Maria, nunca." Mas enquanto caminhavam em direção ao carro, uma voz em sua mente ecoava as palavras do padeiro. "Não confie nessa menina." E Eduardo se perguntou se estava sendo generoso ou ingênuo. 2 dias se passaram desde o encontro na padaria, e Eduardo não conseguia tirar Maria de seus pensamentos. Havia deixado a cesta de comida com ela, observando seus olhos brilharem de gratidão enquanto devorava um pão com uma fome que partiria qualquer coração. Mas as palavras do padeiro continuavam ecoando em sua mente, criando uma dúvida persistente que o incomodava. Naquela tarde, enquanto verificava os relatórios da fazenda em seu escritório, foi interrompido pela chegada inesperada de Dona Rosa, sua governanta há mais de 10 anos. A mulher entrou com uma expressão preocupada, suas mãos nervosamente alisando o avental. "Senhor Eduardo, tem um homem na porta querendo falar com o senhor. Diz que é sobre uma menina que o senhor conhece." Eduardo sentiu o coração acelerar. "Ah, como ele é! Magro, meio maltrapilho, mas educado. Diz que se chama João e que é pai da menina Maria." Eduardo se levantou imediatamente. Havia chegado a hora de conhecer o pai de Maria e, talvez, entender melhor a situação real da família. "Mande-o entrar, Dona Rosa." João entrou no escritório com passos hesitantes, seus olhos percorrendo o ambiente luxuoso com uma mistura de admiração e desconforto. Era um homem na casa dos 40 anos, visivelmente magro, com roupas gastas, mas limpas. Seus olhos carregavam o peso de quem havia enfrentado muitas decepções, mas ainda mantinha uma dignidade admirável. "Senhor Eduardo?" João perguntou, removendo um boné desgastado. "Sou João Silva, pai da Maria. Soube que o senhor tem interessado na minha filha. Por favor, sente-se." Eduardo ofereceu, gesticulando para uma cadeira. "Sua filha é uma menina muito especial. Como soube do nosso encontro?" João se sentou na borda da cadeira, claramente desconfortável. "Maria me contou que um homem rico deu comida para ela. Na nossa situação, senhor Eduardo, notícias assim correm rápido." "Entendo. E o que posso fazer pelo senhor?" João engoliu em seco antes de falar, suas palavras saindo com dificuldade. "Senhor Eduardo, eu sou um homem de dignidade. Sempre trabalhei honestamente, sustentei minha família com o suor do meu rosto. Mas desde que perdi o emprego na última colheita, nossa vida virou de cabeça para baixo." Eduardo observou o homem, notando como suas mãos tremiam ligeiramente. "Imagino que seja muito difícil."
O senhor não imagina, João continuou, sua voz ganhando uma intensidade desesperada. Ver minha filha passar fome, usar roupas remendadas, andar descalça, isso mata um pai por dentro. Mata mesmo. Senhor Eduardo, entendo sua dor. Por isso que eu vim aqui hoje. João se inclinou para a frente, seus olhos suplicantes. Soube que o senhor é um homem bom, que tem coração generoso. Minha esposa, que Deus a tenha, sempre dizia que Maria era especial, que um dia ela traria sorte para nossa família. Eduardo sentiu algo estranho na forma como João falava, uma teatralidade que não combinava com a sinceridade que havia visto em Maria. Do que exatamente está me pedindo, senhor João? Estou pedindo uma oportunidade, senhor Eduardo, uma chance de mostrar que sou um homem trabalhador. Mas enquanto isso, não acontece. João hesitou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Maria precisa de roupas novas para o inverno que vem, sapatos, e nossa casa tem problemas no telhado. Quando chove, a água entra toda. Eduardo começou a entender aonde a conversa estava indo. Quanto seria necessário para consertar o telhado? Os olhos de João brilharam. Bem, o material mais barato custaria uns R$ 200, mas se pudéssemos usar telhas melhores, que durassem mais tempo, seriam uns 500. E com esse dinheiro a mais, eu poderia comprar roupas decentes para Maria ir à escola. Maria não vai à escola? Não pode, senhor Eduardo. Não tem roupa adequada, não tem material. As outras crianças zombam dela. João baixou a cabeça dramaticamente. É uma vergonha para um pai ver a filha excluída assim. Eduardo sentiu uma pontada de desconfiança. Havia algo calculado demais naquela conversa, como se João tivesse ensaiado cada palavra. E quanto custaria para matricular Maria na escola? Bem, a matrícula é gratuita, mas tem os uniformes, os livros, o material. João fez uma pausa calculada. Uns R$ 300 dariam para começar direito. R$ 800 no total, então. O senhor é muito generoso em até considerar ajudar, João disse, mas Eduardo podia ver a expectativa em seus olhos. Eduardo se levantou, caminhando até a janela. Algo não estava certo. A forma como João apresentava os números, a facilidade com que aumentava os valores, a maneira ensaiada de falar sobre Maria. Tudo isso contrastava drasticamente com a naturalidade genuína que havia visto na menina. Senhor João, disse Eduardo, virando-se para encarar o homem. Posso visitar sua casa para ver pessoalmente as condições do telhado? O rosto de João empalideceu ligeiramente. Claro, senhor Eduardo, mas talvez seja melhor avisar antes. Maria fica envergonhada quando recebemos visitas. Eduardo assentiu, mas uma suspeita incômoda começava a crescer em seu peito. Eduardo deu a João o dinheiro solicitado, mas decidiu que precisava investigar mais a fundo a situação da família. Havia algo nas palavras do pai de Maria que não se encaixava com a imagem da menina honesta e genuína que havia conhecido. A discrepância o incomodava profundamente. No dia seguinte, disfarçado com roupas simples e um boné, Eduardo caminhou pela rua de trás da igreja, procurando a casa azul que Maria havia mencionado. Não foi difícil encontrá-la, uma construção pequena e modesta, com tinta descascada e um jardim mal cuidado. Mas o que mais chamou sua atenção foi o telhado, que parecia estar em condições razoáveis. Longe da situação dramática descrita por João, escondido atrás de uma árvore, Eduardo observou a casa por algum tempo. Foi quando viu Maria saindo, carregando um balde vazio. Seus movimentos eram cuidadosos, como se tentasse não fazer barulho. Ela caminhou até a torneira comunitária da rua e encheu o balde com água. Quando ela se virou para voltar, Eduardo se aproximou. Maria! A menina quase derrubou o balde de susto. Senhor Eduardo, o que está fazendo aqui? Eu queria conhecer onde você mora. Seu pai veio me visitar ontem.
O rosto de Maria mudou instantaneamente, uma expressão de preocupação tomando conta de suas feições. Ele foi falar com o Senhor? O que ele disse? Falou sobre o telhado da casa, sobre suas necessidades. Eduardo observou cuidadosamente a reação da menina. Maria baixou os olhos, claramente desconfortável. Senhor Eduardo, meu pai, ele às vezes exagera nas coisas. O telhado não está tão ruim assim. Ele me disse que vocês precisavam de R$ 800. 800? Maria arregalou os olhos. Mas isso é muito dinheiro. A gente nunca viu tanto dinheiro junto. Eduardo sentiu o coração se apertar. A surpresa genuína de Maria confirmava suas suspeitas sobre as mentiras do pai. Maria, você sabia que seu pai ia me procurar? Não, ela respondeu rapidamente. Depois hesitou. Quer dizer, ele disse que talvez fosse falar com o Senhor, mas eu pedi para ele não fazer isso. Eu disse que o Senhor já tinha sido muito bom comigo, porque não queria que ele me procurasse. Maria olhou para a casa, como se temesse ser ouvida. Porque quando meu pai fica desesperado, ele às vezes inventa coisas. Não por maldade, ela se apressou em explicar. Ele só quer que nossa vida melhore. Mas ele conta as coisas de um jeito que não é bem verdade. Que tipo de coisas? Como aquela vez que ele disse para Dona Carmen que eu estava doente e precisava de remédio caro, só para conseguir dinheiro emprestado. Eu não estava doente, senhor Eduardo, só com fome mesmo. Maria suspirou pesadamente. Ele disse que não era mentira, porque fome também é doença. Eduardo sentiu uma mistura de raiva e compaixão. E você? O que pensa sobre isso? Eu não gosto quando ele faz isso, Maria admitiu baixinho. Minha mãe sempre dizia que mentira tem perna curta, mas eu entendo que ele está desesperado. É muito difícil ver seu filho passar necessidade. Você já tentou conversar com ele sobre isso? Já tentei, mas ele fica bravo. Diz que eu sou muito nova para entender as dificuldades da vida. Maria olhou para Eduardo com olhos suplicantes. Senhor Eduardo, o senhor deu dinheiro para ele, né? Eduardo assentiu, observando a expressão de angústia no rosto da menina. Ele vai gastar tudo em bebida, ela disse, sua voz quase um sussurro. Sempre faz isso quando consegue dinheiro. Bebe para esquecer os problemas, ele diz. A revelação atingiu Eduardo como um baque. E você? Como fica nessas horas? Eu me escondo aqui fora até ele dormir. Quando ele bebe, ele fica muito triste e grita muito. Maria enxugou uma lágrima que insistia em escorrer. Senhor Eduardo, o senhor vai parar de ser meu amigo agora que sabe a verdade sobre meu pai? Eduardo se ajoelhou na frente dela, tomando suas mãos pequenas nas suas. Maria, eu nunca vou parar de ser seu amigo. Você não é responsável pelas ações do seu pai. Mas as pessoas sempre pensam que filho de gente ruim também é ruim. Eu não penso assim. Você me mostrou quem realmente é quando deu sua maçã para Magnus. Esse gesto não mentiu, Maria. A menina sorriu timidamente, mas Eduardo podia ver o peso que ela carregava nos ombros. Tão pequena e já enfrentando dilemas morais que muitos adultos não sabiam resolver. A revelação sobre o pai de Maria havia deixado Eduardo profundamente perturbado, mas também mais determinado a ajudar a menina. Durante os dias seguintes, ele visitou discretamente alguns estabelecimentos da cidade, pagando as pequenas dívidas que Maria havia contraído. Cada comerciante contava a mesma história. Uma menina educada, que sempre prometia pagar e nunca causava problemas. Era uma manhã ensolarada, quando Eduardo recebeu uma visita inesperada que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Carmen Albuquerque, uma das mulheres mais influentes da sociedade local, entrou em seu escritório, acompanhada de duas outras damas da elite de São Bento do Campo. Eduardo, querido, disse Carmen, com seu tom melodioso, mas carregado de autoridade. Precisamos conversar com você
sobre um assunto delicado. Eduardo se levantou para cumprimentá-las, já pressentindo que a conversa não seria agradável. Claro, Carmen. Em que posso ajudá-las? É sobre essa situação com a menina órfã, disse Helena Marchetti, outra figura proeminente da cidade. Toda a cidade está comentando sobre sua caridade em relação a ela. Não vejo problema algum em ajudar uma criança necessitada. Eduardo respondeu, mantendo a voz controlada. Ah, mas há problema sim, querido. Carmen se sentou sem ser convidada, suas duas companheiras fazendo o mesmo. Você está dando um péssimo exemplo para a comunidade. Está encorajando a vadiagem e criando expectativas irreais nas famílias pobres. Eduardo sentiu a raiva crescer, mas manteve a compostura. Como assim? Desde que você começou a ajudar essa menina, outras famílias pobres estão aparecendo na cidade, esperando receber o mesmo tratamento, explicou Márcia Santos, a terceira mulher. Ontem mesmo, uma família de fora se instalou na praça, dizendo que ouviu falar que há um homem rico que ajuda crianças pobres. E isso é um problema? Claro que é. Carmen bateu a bolsa no colo. São Bento do Campo sempre foi uma cidade ordeira, onde cada um conhece seu lugar. Você está perturbando essa harmonia. Eduardo caminhou até a janela, tentando controlar sua indignação. E o que exatamente vocês esperam que eu faça? Pare de ajudar a menina imediatamente, disse Helena com firmeza. Mande-a embora. Deixe claro que ela não pode mais contar com sua caridade. As pessoas precisam aprender a se virar sozinhas. Vocês estão me pedindo para abandonar uma criança de 8 anos? Estamos pedindo para você ser responsável com a comunidade. Carmen se levantou, sua voz ganhando um tom ameaçador. Eduardo, você é um dos pilares desta cidade. Sua reputação, seus negócios, sua posição social. Tudo isso pode ser afetado se você continuar com essa excentricidade. É uma ameaça? É um aviso entre amigos, sorriu Márcia, mas seu sorriso era gelado. O Conselho Municipal está muito preocupado com essa situação. Há rumores de que podem rever alguns de seus contratos com a prefeitura. Eduardo sentiu o sangue ferver. Seus contratos com a prefeitura representavam uma parte significativa de seus negócios, e essas mulheres sabiam disso. Vocês estão chantageando? Estamos apenas explicando as consequências naturais de suas ações. Carmen ajeitou a bolsa. Uma palavra nossa pode fazer muita diferença na opinião pública, Eduardo. E você sabe como é importante manter uma boa reputação nos negócios. Após as mulheres saírem, Eduardo ficou sozinho em seu escritório, enfrentando o dilema mais difícil de sua vida. De um lado, uma menina inocente que havia tocado seu coração com sua bondade genuína. Do outro, sua posição social, seus negócios, toda a vida que havia construído ao longo de décadas. Naquela tarde, ele foi até o gramado onde Magnus pastava, precisando pensar com clareza. Foi lá que encontrou Maria, como sempre, acariciando o cavalo com ternura. Senhor Eduardo, ela correu em sua direção, mas parou ao ver sua expressão sombria. Aconteceu alguma coisa? Eduardo olhou para aquele rostinho inocente, para os olhos que brilhavam de alegria ao vê-lo, e sentiu o coração se partir. Como explicar para uma criança que o mundo dos adultos era cruel e covarde? Maria, precisamos conversar. A menina percebeu a gravidade em sua voz e se aproximou devagar. Eu fiz alguma coisa errada? Não, você não fez nada errado, nunca fez. Eduardo respirou fundo. Mas algumas pessoas da cidade não estão gostando da nossa amizade. Por que não? Como explicar preconceito e crueldade social para uma criança de 8 anos? Elas acham que não é apropriado um homem como eu ser amigo de uma menina como você. Maria baixou a cabeça e Eduardo viu uma lágrima escorrer por sua bochecha. Eu sabia que isso ia acontecer. Sempre acontece. As pessoas ficam de saco cheio de mim. Maria. Tudo bem, senhor Eduardo. Eu entendo.
Ela olhou para ele com uma maturidade assustadora. O senhor tem uma vida importante, e eu sou só uma menina pobre que causa problemas. Naquele momento, Eduardo teve que tomar a decisão mais importante de sua vida. Eduardo observou as lágrimas escorrendo pelo rosto de Maria e sentiu algo se romper dentro de seu peito. De repente, todas as pressões sociais, todas as ameaças veladas, todos os contratos em risco pareceram insignificantes diante daquela criança que havia tocado sua alma de forma tão profunda. Maria, disse ele, ajoelhando-se para ficar na altura dela, olhe para mim. A menina ergueu os olhos, tentando conter as lágrimas que teimavam em cair. Você me conhece há algumas semanas apenas, mas nesse tempo você me ensinou mais sobre bondade e generosidade do que aprendi em 52 anos de vida. Eduardo tomou as mãos pequenas e sujas dela nas suas. Quando você deu sua única maçã para Magnus, você me mostrou o que significa ter um coração verdadeiro. Mas as pessoas importantes da cidade, as pessoas importantes, Eduardo sorriu, mas seus olhos estavam sérios. Maria, você quer saber quem é a pessoa mais importante que conheço? É uma menina de 8 anos que prefere passar fome a deixar um animal sofrer. É alguém que carrega o mundo nos ombros, mas ainda encontra força para sorrir. Maria o olhou com confusão. Eu não entendo. Eu passei a vida toda tentando impressionar pessoas que não valem nem um fio do seu cabelo. Eduardo continuou, sua voz ganhando convicção. Acumulei dinheiro. Conquistei respeito. Construí uma reputação. E para quê? Para viver numa casa vazia, cercado de pessoas falsas que só me procuram quando precisam de algo? Senhor Eduardo, não. Deixe-me terminar. Ele respirou fundo. Você sabe o que aconteceu com minha esposa? Ela me deixou porque disse que eu havia me tornado uma pessoa fria, calculista, que só pensava em negócios e aparências. E ela estava certa. Maria enxugou os olhos, prestando atenção total às suas palavras. Mas você, Maria, você me fez lembrar de quem eu realmente sou, ou melhor, de quem eu posso ser. Eduardo sorriu de verdade pela primeira vez em meses. Então saiba de uma coisa, eu não vou abandonar você. Nunca. Mesmo que isso lhe cause problemas, especialmente se isso me causar problemas. Porque os problemas que vale a pena enfrentar são aqueles que surgem quando fazemos o que é certo. Maria se jogou em seus braços. E Eduardo sentiu uma emoção que havia esquecido que existia. Era como se um pai estivesse abraçando sua filha pela primeira vez. Agora, disse ele, afastando-se para olhá-la nos olhos, preciso te fazer uma pergunta muito séria. Maria assentiu, ainda enxugando as lágrimas. Como você se sentiria se eu adotasse você oficialmente? Se você viesse morar comigo, estudasse numa boa escola, tivesse tudo o que uma criança merece ter? Os olhos de Maria se arregalaram. De verdade, o senhor faria isso? Só se você quiser, e só se conseguirmos resolver a situação com seu pai. O rosto da menina se ensombreceu. Ele nunca vai deixar. Ele diz que sou tudo o que ele tem no mundo. Então vamos conversar com ele juntos. Vamos mostrar que isso seria o melhor para você. Naquele momento, como se o destino tivesse ouvido a conversa, João apareceu cambaleando pela estrada. Estava visivelmente embriagado, gritando o nome de Maria. Oi, Maria! Onde você está, menina? Venha aqui agora! Maria se encolheu atrás de Eduardo, que se levantou, interpondo-se entre ela e o pai. Senhor João, disse Eduardo firmemente, precisamos conversar. João focalizou os olhos em Eduardo com dificuldade. Ah, é você, o homem rico que está enchendo a cabeça da minha filha com ideias. Ele apontou um dedo trêmulo para Eduardo. Você acha que pode comprar minha filha com seu dinheiro? Não quero comprar nada. Quero oferecer a Maria uma chance de ter uma vida melhor. Vida melhor? João riu amargamente. Ela não precisa de vida melhor.
Ela precisa aprender que a vida é difícil, que não existe almoço grátis. Pai, por favor. Maria tentou se aproximar, mas Eduardo a segurou gentilmente. Você bebeu todo o dinheiro que te dei, não foi? Eduardo perguntou, mantendo a voz calma. E daí, o dinheiro era meu. Eu posso fazer o que quiser com ele. João cambaleou. E minha filha também é minha. Ninguém vai tirar ela de mim. Eduardo percebeu que a conversa racional seria impossível no estado em que João se encontrava. Mas também percebeu algo mais preocupante. O desespero do homem estava se transformando em algo perigoso. Maria vai comigo para casa agora, Eduardo disse firmemente. Quando você estiver sóbrio, conversamos. Ela não vai a lugar nenhum, João gritou, dando um passo ameaçador em direção a eles. A tensão no gramado era palpável. João, com os olhos vermelhos e passos cambaleantes, aproximou-se de Eduardo e Maria com uma expressão que misturava raiva e desespero. Eduardo manteve-se firme entre ele e a menina, que se agarrava à sua camisa com mãos trêmulas. Você não tem direito, João gritou, sua voz ecoando pelo campo vazio. Ela é minha filha, minha única família. Você não pode simplesmente aparecer e roubar o que é meu. Senhor João, por favor, se acalme, Eduardo disse, mantendo a voz baixa, mas firme. Ninguém está roubando nada. Estou oferecendo uma oportunidade para Maria ter uma vida melhor. Vida melhor? João riu de forma amarga. Você acha que eu não posso cuidar da minha própria filha? Acha que porque sou pobre, não presto como pai? Eduardo sentiu o coração se apertar ao ver a dor genuína nos olhos do homem. Por baixo da raiva e do álcool, havia um pai que amava sua filha, mesmo que de forma confusa e destrutiva. Não é isso, Sr. João. Mas olhe para Maria, veja como ela está magra, como suas roupas estão gastas. Você mesmo admitiu que não consegue dar a ela o que ela precisa. Eu vou conseguir. João bateu o punho no ar. Eu só preciso de mais tempo. Vou encontrar trabalho, vou consertar nossa vida. Maria se soltou de Eduardo e deu um passo na direção do pai. Pai, eu sei que você me ama. E eu te amo também. Mas o quê? João se virou para ela, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você também acha que eu não presto? Que seria melhor viver com esse homem rico? Não é isso. Maria começou a chorar. Eu só quero poder estudar, ter livros, não passar fome, e quero que você também fique bem. Eu fico bem quando você está comigo. João se ajoelhou na grama, estendendo os braços para ela. Maria, você é tudo o que sobrou da sua mãe. Se você me deixar, eu vou morrer de tristeza. Eduardo observou a cena com o coração partido. Via o amor genuíno entre pai e filha, mas também percebia como esse amor estava sendo distorcido pelo desespero e pela incapacidade de João de prover para a família. Senhor João, Eduardo se aproximou devagar. E se existisse uma forma de você não perder Maria, mas ela ainda assim ter as oportunidades que merece? João ergueu os olhos, desconfiado. Do que está falando? Que tal se você viesse trabalhar para mim? Na fazenda sempre preciso de homens para cuidar dos animais, da terra. Você teria um emprego fixo, um salário decente e poderia ficar perto de Maria. E ela moraria na casa principal, estudaria na melhor escola da região, mas vocês se veriam todos os dias. Seria como uma família estendida. João ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. Você faria isso? Mesmo depois de tudo? Faria sim, porque acredito que todo homem merece uma segunda chance, e toda criança merece uma família que funcione. Maria olhou esperançosa entre os dois homens, como se temesse que o sonho pudesse se desfazer a qualquer momento. Mas tem uma condição, Eduardo continuou, sua voz se tornando mais séria. Você precisa parar de beber. Completamente. Maria já sofreu demais. E ela não pode viver com medo de ter um pai que desaparece na bebida toda vez que as coisas ficam difíceis. João baixou a cabeça, a vergonha tomando conta de suas feições.
Eu sei que tenho um problema, mas é tão difícil. Quando você se sente um fracasso, o álcool é a única coisa que alivia a dor. Pai, Maria se aproximou e tocou seu rosto. Você não é um fracasso. Você só está passando por um momento difícil. Mas se o Sr. Eduardo está oferecendo ajuda, talvez seja a nossa chance de recomeçar. Eduardo se ajoelhou ao lado deles. Senhor João, eu entendo sua dor. Também passei por momentos em que me senti um fracasso. Mas descobri que às vezes precisamos aceitar ajuda para conseguir sair do buraco. João olhou para sua filha, vendo nela o rosto da esposa que havia perdido. Você realmente quer isso, Maria? Quer viver na casa dele? Quero, pai, mas só se você estiver por perto. Eu não quero perder você. E se eu não conseguir parar de beber? E se eu estragar tudo de novo? Eduardo colocou a mão no ombro do homem. Então vamos tentar novamente, quantas vezes for preciso, mas a primeira tentativa tem que começar agora. João ficou em silêncio por vários minutos, lutando consigo mesmo. Finalmente, ergueu os olhos e viu algo que o fez tomar sua decisão. Maria o olhava com tanto amor e esperança que ele percebeu que não tinha o direito de destruir os sonhos dela por causa de seus próprios medos. João finalmente aceitou a proposta de Eduardo. Mas o que deveria ter sido um momento de celebração, logo se transformou em uma batalha contra toda a estrutura social de São Bento do Campo. A notícia de que o empresário mais rico da região havia adotado uma menina pobre e dado emprego ao pai alcoólatra se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Na manhã seguinte, Eduardo foi acordado pelo som insistente da campainha. Ao abrir a porta, encontrou o prefeito Augusto Ferreira, acompanhado de 2 vereadores, todos com expressões graves que não auguravam nada de bom. Eduardo, precisamos conversar urgentemente, disse o prefeito, entrando sem cerimônia na casa. Bom dia para vocês também, Eduardo respondeu ironicamente, conduzindo-os à sala de estar. Não há tempo para cortesias, disse o vereador Marcos Pereira. A cidade está empolvorosa por causa dessa sua decisão precipitada. Que decisão precipitada? Não se faça de desentendido. O prefeito se sentou na poltrona principal como se fosse o dono da casa. Você trouxe essa menina para viver aqui, deu emprego ao pai vagabundo. E agora todo mundo está falando que São Bento do Campo virou terra de ninguém. Eduardo sentiu a raiva crescer, mas se controlou. Augusto, eu ajudei uma criança necessitada. Desde quando isso é um problema? Desde quando essa ajuda começa a afetar toda a ordem social da nossa comunidade? Explodiu o vereador Roberto Silva. Você tem ideia de quantas famílias pobres apareceram na cidade desde ontem? Eles estão se aglomerando na praça, esperando que você também os adote. E qual é o problema? Se há famílias necessitadas... O problema, interrompeu o prefeito, é que não podemos virar um ímã para todo indigente da região. Nossa cidade sempre foi próspera e organizada porque mantivemos certos padrões. Eduardo caminhou até a janela, vendo Maria brincando no jardim com Magnus. A menina havia tomado banho, estava com roupas novas e, pela primeira vez desde que a conhecera, parecia realmente uma criança de 8 anos. Que padrões são esses, Augusto? Você sabe muito bem, cada um no seu lugar, cada um com sua responsabilidade. Os ricos cuidam dos negócios, os pobres trabalham duro para melhorar de vida. Não existe essa história de dar tudo de mão beijada. Estou dando trabalho ao pai dela. Como isso é de mão beijada? Marcos se levantou, nervoso. Eduardo, seja realista. Esse João é um alcoólatra conhecido. Quantos proprietários da região já o demitiram por incompetência? E você vai dar emprego para ele? Todo mundo merece uma segunda chance. Uma segunda chance? Roberto riu amargamente. Ele já teve 10 segundas chances. O homem é um caso perdido. Eduardo se virou para encará-los. E a menina, ela também é um caso perdido por ter nascido numa família pobre. A menina é problema do pai dela. O prefeito disse friamente.
Não é responsabilidade sua resolver todos os problemas sociais da região. Então, de quem é a responsabilidade? Os 3 homens se entreolharam, claramente desconfortáveis com a pergunta. Eduardo, o prefeito mudou de tom, tentando soar mais conciliador. Nós entendemos seu impulso caritativo. É admirável, realmente, mas você está sendo ingênuo. Ingênuo como? Essas pessoas vão se aproveitar de você, vão sugar tudo o que puderem e depois vão embora. E você vai ficar com a reputação manchada e o bolso vazio. Minha reputação? Eduardo sorriu ironicamente. Augusto, que tipo de reputação eu teria se abandonasse uma criança inocente por causa da opinião de pessoas como vocês? O clima na sala se tornou tenso. Os 3 visitantes perceberam que Eduardo não seria facilmente convencido. Muito bem, disse o prefeito, levantando-se. Já que você escolheu esse caminho, precisa saber das consequências. Que consequências? Os contratos da prefeitura com suas empresas estão sendo revisados. O Conselho Municipal decidiu que é melhor trabalhar com fornecedores que compartilhem nossos valores. Eduardo sentiu o sangue gelar. Aqueles contratos representavam uma parte significativa de sua renda anual. Vocês estão me chantageando? Estamos tomando decisões administrativas baseadas no que é melhor para a cidade, Marcos disse com um sorriso cínico. E tem mais, Roberto acrescentou. Várias famílias importantes estão considerando retirar suas contas do banco onde você é maior acionista. Parece que sua nova imagem não inspira confiança nos investidores. Eduardo percebeu a extensão da conspiração contra ele. A elite local havia se unido para destruí-lo financeiramente se ele não cedesse às pressões. Naquele momento, Maria apareceu na porta da sala, carregando um desenho que havia feito. Senhor Eduardo, eu fiz um desenho nosso, ela disse alegremente, mas parou ao perceber a tensão no ambiente. Os 3 homens olharam para a menina com uma frieza que fez Eduardo sentir nojo. Essa é ela? Perguntou o prefeito, como se Maria fosse um objeto. Maria, volte para o jardim. Já vou encontrá-la. Eduardo disse gentilmente. Quando a menina saiu, o prefeito se aproximou de Eduardo. Última chance, Eduardo. Mande essa menina embora hoje, demita o pai, e podemos esquecer toda essa confusão. Eduardo olhou para o desenho que Maria havia deixado sobre a mesa. Era uma imagem simples. Ele, ela e Magnus num gramado verde, todos sorrindo. No canto, escrito com letras tortas, minha nova família. Sua decisão estava tomada. Eduardo segurou o desenho de Maria nas mãos e sentiu uma clareza que não experimentava há anos. Olhou para os 3 homens à sua frente, representantes de uma sociedade que ele havia ajudado a construir e sustentar durante décadas, e viu pela primeira vez o que realmente eram. Vocês terminaram? Perguntou Eduardo, sua voz calma, mas carregada de uma determinação inabalável. Eduardo, seja sensato. O prefeito tentou mais uma vez. Você ainda pode voltar atrás. Voltar atrás. Eduardo se levantou, caminhando até a janela onde podia ver Maria brincando com Magnus. Augusto, vocês querem que eu abandone uma criança de 8 anos para proteger meus negócios? Queremos que você seja responsável com a comunidade que o fez rico, Marcos disse rispidamente. Eduardo se virou lentamente, e os 3 homens viram algo em seus olhos que os fez recuar instintivamente. Responsável? Eduardo riu, mas não havia humor em sua voz. Deixe-me contar uma história para vocês. Há 50 anos, eu era aquela menina ali fora. Meus pais morreram quando eu tinha 9 anos e fiquei sozinho no mundo. Os homens se entreolharam, desconfortáveis. Vocês sabem quem me ajudou? Um fazendeiro chamado Antônio Mendes. Ele não era rico, não tinha influência política, mas teve coragem de adotar um garoto órfão que ninguém queria. Eduardo parou, sua voz embargada pela emoção. Esse homem me deu educação, valores, oportunidades.
Tudo o que sou hoje, devo a ele. Eduardo, o prefeito tentou interromper. Não terminei, Eduardo o cortou. Antônio Mendes morreu há 20 anos. Sabem o que ele me disse no leito de morte? Eduardo, eu te dei tudo o que pude, não porque você merecia, mas porque toda criança merece uma chance. Agora é sua vez de dar essa chance para alguém. Roberto se mexeu inquieto na cadeira. Isso é muito bonito. Mas eu esqueci, Eduardo continuou. Fiquei tão obcecado em construir meu império, em impressionar pessoas como vocês, que esqueci por que eu estava fazendo tudo isso. Até conhecer Maria. Eduardo pegou o desenho da mesa, mostrando-o para os 3 homens. Vocês veem uma ameaça à ordem social. Eu vejo uma criança que me lembrou de quem eu realmente sou. Ou melhor, de quem eu deveria ter permanecido sendo. Eduardo, você está sendo emocional. O prefeito tentou argumentar. Negócios são negócios. Sentimentos são sentimentos. Exato. Eduardo bateu a mão na mesa. E durante anos, eu tratei minha vida como um negócio. O resultado? Minha esposa me deixou. Não tenho amigos verdadeiros. E vocês, que se dizem meus parceiros, estão aqui me chantageando. O silêncio tomou conta da sala. Querem cancelar meus contratos? Cancelem. Querem retirar seus investimentos? Retirem. Querem me destruir financeiramente? Tentem. Eduardo se aproximou deles. Mas saibam de uma coisa. Eu prefiro ser pobre e dormir com a consciência tranquila do que ser rico e cúmplice da miséria alheia. Marcos se levantou nervoso. Você vai se arrepender dessa decisão. Não, Marcos. Eu me arrependo de todas as vezes em que não tive coragem de tomar essa decisão antes. Os 3 homens se dirigiram à porta, mas Eduardo não havia terminado. Augusto, chamou o prefeito. Você falou em responsabilidade com a comunidade. Deixe-me dizer qual é minha verdadeira responsabilidade. O prefeito se virou, claramente irritado. Minha responsabilidade é mostrar para essa menina que existem pessoas boas no mundo. É provar para ela que nem todos os adultos são egoístas e cruéis. É dar para ela o que Antônio Mendes deu para mim, esperança. E se isso custar tudo o que você construiu? Eduardo sorriu pela primeira vez durante toda a conversa. Augusto, se tudo o que construí não me permite ajudar uma criança necessitada, então não construí nada que valha a pena preservar. Após os homens saírem, Eduardo se sentou na poltrona, segurando o desenho de Maria. Pela janela, viu a menina correndo pelo jardim, seus risos ecoando pelo ar. Por um momento, teve uma visão do futuro. Ela crescendo, estudando, tornando-se uma mulher forte e generosa. Nesse momento, percebeu que havia tomado a decisão mais importante de sua vida. E pela primeira vez em anos, sentia-se completamente em paz consigo mesmo. Mas a batalha estava apenas começando. A cidade inteira se voltaria contra ele, e ele teria que encontrar forças para proteger não apenas Maria, mas também a si mesmo e a João, que dependia do emprego para se manter sóbrio. Eduardo se levantou, determinado. Se queriam uma guerra, ele estava pronto para lutar. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Eduardo. A elite de São Bento do Campo cumpriu suas ameaças com uma crueldade sistemática que ele não havia previsto. Os contratos com a prefeitura foram cancelados um por um, investidores retiraram suas aplicações, e até mesmo o banco onde ele era acionista majoritário começou a enfrentar uma corrida silenciosa de saques. Maria, apesar de sua pouca idade, percebia a atenção que tomava conta da casa. Suas perguntas inocentes: por que o senhor parece triste? Ou fizemos alguma coisa errada? Partiam o coração de Eduardo, que se esforçava para manter uma fachada de normalidade. João, por sua vez, lutava bravamente contra o vício. Havia momentos em que Eduardo o encontrava tremendo de abstinência, mas o homem se recusava a desistir. Não vou decepcionar minha filha de novo, repetia como um mantra pessoal.
Foi numa manhã cinzenta de quinta-feira que a situação chegou ao seu ponto crítico. Eduardo estava no escritório, analisando relatórios financeiros devastadores, quando Dona Rosa entrou com uma expressão de pânico no rosto. "Senhor Eduardo, venha rápido!" Tem uma multidão na porta da frente. Eduardo correu até a janela e viu uma cena que gelou seu sangue. Aproximadamente 50 pessoas se aglomeravam no portão de sua propriedade, muitas carregando cartazes com dizeres como "Fora, vagabundos" e "São Bento é cidade de trabalhadores". No centro da multidão, Carmen Albuquerque gritava através de um megafone: "Eduardo Mendes, você transformou nossa cidade pacífica num circo. Queremos que essa família de aproveitadores vá embora." Eduardo desceu as escadas correndo e encontrou Maria escondida atrás do sofá da sala, tremendo de medo. João estava ao lado dela, o rosto pálido, mas determinado a proteger a filha. "Senhor Eduardo", João disse com voz embargada, "talvez seja melhor eu levar Maria embora. Não queremos causar mais problemas para o senhor." "Nem pense nisso." Eduardo se ajoelhou ao lado de Maria. "Ninguém vai tirar vocês daqui. Esta é sua casa agora." "Mas as pessoas lá fora..." Maria sussurrou, seus olhos grandes cheios de medo. "As pessoas lá fora estão com medo", Eduardo explicou gentilmente. "Medo de mudanças, medo de aceitar que o mundo pode ser diferente. Mas o medo delas não é mais importante que nossa família." Do lado de fora, os gritos se intensificavam. Eduardo podia ouvir Carmen incitando a multidão. "Eles acham que podem viver às nossas custas. Acham que pobres podem simplesmente se instalar onde querem." "Eu vou falar com eles." Eduardo se levantou, determinado. "Não." Maria se agarrou à sua perna. "Eles vão machucar você." "Ninguém vai me machucar, minha querida, mas é hora de algumas verdades serem ditas." Eduardo abriu a porta da frente e caminhou até o portão, enfrentando sozinho a multidão enfurecida. Os gritos diminuíram quando as pessoas o viram se aproximar, mas a hostilidade no ar era palpável. "Carmen", Eduardo chamou, sua voz forte o suficiente para ser ouvida por todos. "O que exatamente vocês querem?" "Queremos que você mande essa família embora", gritou alguém da multidão. "E por que eu faria isso?" "Porque eles não pertencem aqui", Carmen respondeu. São Bento sempre foi uma cidade próspera porque cada um conhece seu lugar. Eduardo observou os rostos à sua frente. Pessoas que ele conhecia há anos, algumas que considerava amigas. "E qual é o lugar de uma criança de 8 anos? Na rua, passando fome?" "O lugar dela é com pessoas da mesma classe social", gritou Helena Marchetti. "A mesma classe social", Eduardo repetiu lentamente. "Carmen, você se lembra de onde eu vim?" Carmen hesitou, claramente desconfortável. "Eu era órfão, Carmen. Pobre, sem perspectivas. Se as pessoas da época pensassem como vocês, eu estaria morto hoje." "Isso foi diferente", alguém gritou. "Foi? Por quê?" "Porque eu era menino. Porque minha pele era mais clara, porque eu tive sorte de encontrar alguém com coragem." Eduardo deu um passo à frente. "Maria tem a mesma idade que eu tinha, o mesmo direito à esperança." A multidão começou a murmurar, alguns parecendo menos convictos. "Vocês querem saber a verdade?" Eduardo ergueu a voz. "Vocês não estão com raiva porque Maria é pobre. Vocês estão com raiva porque ela me lembrou de algo que preferiríamos esquecer, que somos todos responsáveis uns pelos outros." "Isso é absurdo", Carmen gritou, mas sua voz soava menos convicta. "É? Então me digam, quantos de vocês já passaram por aquela rua onde Maria morava e fingiram não ver a pobreza? Quantos desviaram o olhar quando cruzaram com crianças famintas?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo estava prestes a continuar quando viu algo que o fez parar. Maria havia saído da casa e caminhava lentamente em sua direção, carregando algo nas mãos. A menina parou ao lado dele e ergueu o que carregava. Uma cesta cheia de maçãs vermelhas.
Eu trouxe maçãs para vocês, disse ela com voz trêmula, mas clara, porque pessoas com raiva geralmente estão com fome de alguma coisa. O impacto de suas palavras sobre a multidão foi instantâneo e devastador. O silêncio que se seguiu às palavras de Maria foi profundo e carregado de emoção. A multidão, que momentos antes gritava com raiva, agora observava em completo mutismo aquela menina pequena oferecendo maçãs com a mesma naturalidade com que respirava. Carmen Albuquerque foi a primeira a quebrar o silêncio, mas sua voz saiu trêmula, desprovida da autoridade anterior. Criança, nós não estamos com fome, nós só... Estão sim, Maria interrompeu gentilmente, dando um passo à frente. Eu reconheço quando alguém está com fome. É o mesmo olhar que eu tinha antes de conhecer o Sr. Eduardo. Uma mulher na multidão começou a chorar silenciosamente. Era Dona Mercedes, dona da pensão local, que Eduardo reconheceu como alguém que sempre havia sido gentil com os mais necessitados. Minha filha, Dona Mercedes se aproximou, ajoelhando-se na altura de Maria. Você não tem raiva de nós? Mesmo depois de tudo o que fizemos, Maria inclinou a cabeça, pensativa. Minha mãe me ensinou que raiva é como carregar pedra pesada no peito. Só machuca quem carrega. Ela estendeu uma maçã para Dona Mercedes. E meu pai sempre diz que pessoas bravas geralmente estão sofrendo por dentro. Dona Mercedes aceitou a maçã com mãos trêmulas e a abraçou. Outros começaram a se aproximar, mas não todos. Um grupo liderado por Carmen permanecia irredutível. Isso é muito bonito, disse Carmen, recuperando parte de sua altivez. Mas palavras doces não mudam a realidade. Esta criança e seu pai ainda são um problema para nossa cidade. Que problema? Perguntou uma voz nova. Todos se viraram para ver quem havia falado. Era Antônio, o feirante que havia dado a primeira maçã a Maria. Ele se aproximou carregando uma cesta grande. Que problema eles causaram, Dona Carmen? Antônio repetiu. Desde que estão aqui, o João não bebeu nenhuma gota. Trabalha duro na fazenda do seu Eduardo. Nunca faltou um dia. E a menina... Ele sorriu para Maria. A menina ajuda qualquer um que precise. Como assim? Eduardo perguntou, surpreso. Ela aparece na feira todo sábado, Antônio explicou. Ajuda os idosos a carregar as compras, brinca com as crianças chorosas para as mães conseguirem fazer as compras em paz. E semana passada salvou o gato da Dona Neuza que tinha subido numa árvore. Murmúrios de surpresa percorreram a multidão. Pessoas começaram a compartilhar pequenas histórias sobre Maria que Eduardo não conhecia. Ela ajudou minha neta com o dever de casa, disse uma senhora. Dividiu o lanche dela comigo quando eu esqueci meu dinheiro, acrescentou um homem idoso. E nunca pediu nada em troca, concluiu Antônio. Ela só ajuda, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eduardo olhou para Maria com um orgulho que transbordava do peito. A menina havia conquistado a cidade sem que ele soubesse. Uma pessoa de cada vez com sua bondade genuína. Carmen, percebendo que estava perdendo apoio, fez uma última tentativa. Mesmo assim, isso não muda o fato de que Eduardo está criando um precedente perigoso. Se todo rico da região começar a adotar crianças pobres, o que aconteceria? Interrompeu o padre Joaquim, que acabara de chegar. O mundo se tornaria um lugar melhor? O padre, uma figura respeitada por todos, caminhou até o centro do grupo. Carmen, vocês estão criticando um homem por fazer exatamente o que Cristo nos ensinou. Amar ao próximo como a nós mesmos. Padre, a situação é mais complexa. Carmen tentou argumentar. É? O padre pegou uma maçã da cesta de Maria e deu uma mordida. Uma criança oferece comida a quem a rejeita. Um homem rico abre sua casa para os necessitados. Um pai luta contra seus vícios para ser melhor. Onde está a complexidade nisso? A multidão começou a se dispersar lentamente. Alguns se aproximaram de Eduardo para pedir desculpas. Outros simplesmente foram embora em silêncio.
Carmen e seu grupo mais radical partiram sem dizer palavra. Mas Eduardo sabia que a batalha estava longe de terminar. Quando finalmente ficaram sozinhos no portão, João se aproximou de Eduardo com lágrimas nos olhos. Senhor Eduardo, eu não sei como agradecer. Você não precisa me agradecer, João. Você cumpriu sua parte do acordo. Parou de beber, trabalha duro, cuida bem da Maria, mas quase arruinei tudo para vocês. Eduardo colocou a mão no ombro do homem. João, o que quase nos arruinou foi a crueldade de pessoas que esqueceram o que significa ser humano. Você e Maria me lembraram. Maria se aproximou dos dois homens, ainda segurando sua cesta com algumas maçãs restantes. Senhor Eduardo, ela disse, posso dar estas maçãs para o Magnus? Acho que ele também deve estar com fome depois de tanto barulho. Eduardo sorriu, pegando-a no colo. Claro que pode. E sabe de uma coisa? Acho que Magnus ficaria muito feliz se você fosse oficialmente minha filha. O que acha? Os olhos de Maria brilharam. De verdade. Eu posso ser sua filha de verdade. Se você quiser. E se seu pai permitir. João assentiu vigorosamente, emocionado demais para falar. Então sim, Maria gritou, abraçando Eduardo. Eu quero muito. Naquele momento, sob o céu azul de São Bento do Campo, 3 pessoas que o destino havia unido selaram um compromisso que nenhuma pressão social seria capaz de quebrar. 1 ano depois, numa manhã dourada de primavera, Maria cavalgava pelos campos da fazenda montada em Magnus, seus risos cristalinos ecoando pelo ar puro do campo. Suas roupas simples, mas bem cuidadas, seus cabelos presos em tranças que brilhavam ao sol, e principalmente seu sorriso radiante, contavam a história de uma transformação que ia muito além das aparências. Eduardo observava da varanda da casa, uma xícara de café fumegando em suas mãos, o coração transbordando de uma felicidade que não sabia que era possível sentir. A casa, que antes ecoava vazia com suas memórias solitárias, agora vibrava com a energia de uma família verdadeira. Senhor Eduardo, Maria gritou, acenando do alto do cavalo. Olha como o Magnus está feliz hoje. Cuidado, minha filha, ele gritou de volta, mas seu tom era carinhoso, não preocupado. Maria havia se tornado uma excelente cavaleira e Magnus a protegia como se fosse sua própria filha. João apareceu vindo dos estábulos, sua postura ereta e o rosto bronzeado pelo trabalho ao ar livre, contrastando dramaticamente com o homem quebrado que Eduardo conhecera 1 ano antes. A sobriedade, mantida dia após dia com determinação férrea, havia devolvido a ele não apenas a saúde, mas a dignidade e o respeito próprio. Bom dia, senhor Eduardo, João cumprimentou, tirando o chapéu. Os cavalos estão todos cuidados e o pasto novo está pronto para receber o gado novo. João, quantas vezes preciso te dizer? Aqui você é família, pode me chamar só de Eduardo. João sorriu, mas ainda mantinha o formalismo que considerava uma forma de demonstrar gratidão. É que ainda não me acostumei, senhor. 1 ano atrás eu era um bêbado inútil e Agora você é um pai exemplar e um dos melhores funcionários que já tive, Eduardo completou. E mais importante, é um amigo. Naquele momento, uma pequena caravana de carroças apareceu na estrada que levava à fazenda. Eduardo sorriu, reconhecendo os visitantes. Era o 3º sábado do mês, dia em que Maria havia insistido em criar um evento especial. Eles chegaram! Maria gritou, fazendo Magnus galopar de volta para casa. Papai Eduardo, eles chegaram. O termo Papai Eduardo sempre fazia o coração do homem se aquecer. Maria havia começado a chamá-lo assim espontaneamente, e ele não conseguia imaginar som mais doce. As carroças pararam no pátio da fazenda, e delas desceram cerca de 20 crianças de idades variadas, todas vindas das famílias mais necessitadas da região. Maria havia convencido Eduardo a criar um programa mensal,
onde essas crianças vinham passar o dia na fazenda, recebendo uma refeição nutritiva, roupas quando necessário e, principalmente, a chance de simplesmente ser crianças. Maria! Maria! As crianças gritaram em coro, correndo para abraçá-la. Pessoal! Maria gritou de volta, descendo de Magnus com agilidade. Hoje eu trouxe uma surpresa para vocês. Eduardo observou sua filha liderar o grupo animado de crianças, distribuindo abraços e sorrisos com a mesma generosidade com que havia oferecido sua maçã para Magnus naquele primeiro dia. A menina que não tinha nada se tornara a criança mais rica que ele conhecia, rica em amor, em bondade, em capacidade de doar. Dona Rosa apareceu na varanda, agora auxiliada por 2 outras mulheres da cidade que Eduardo havia contratado especificamente para ajudar nos dias de visita das crianças. A mesa grande no jardim já estava posta com pratos coloridos e uma refeição farta que faria qualquer criança sorrir. Eduardo, uma voz familiar o chamou. Ele se virou para ver Antônio, o feirante, acompanhado de Dona Mercedes e, surpreendentemente, o padre Joaquim. Antônio, que bom vê-los! Eduardo desceu para cumprimentá-los. Viemos para o almoço das crianças, explicou Dona Mercedes, mas também para te dar uma notícia. Que notícia? O padre Joaquim sorriu. A prefeitura aprovou oficialmente o programa Pequenos Corações, baseado no que você e Maria criaram aqui. Outras cidades da região querem implementar programas similares. Eduardo ficou emocionado. O programa que havia nascido do coração generoso de Maria estava se espalhando além dos limites de São Bento do Campo. E tem mais, Antônio acrescentou. 3 empresários de cidades vizinhas procuraram a prefeitura querendo formar parcerias para ajudar famílias necessitadas. Parece que a bondade é contagiosa. Naquele momento, Maria se aproximou puxando pela mão um menino de cerca de 6 anos, visivelmente tímido e magro. Papai Eduardo, ela disse, este é o Pedrinho. Ele está órfão, como eu estava. Será que... Eduardo se ajoelhou na altura do menino, vendo naqueles olhos assustados o mesmo medo e esperança que havia visto nos olhos de Maria 1 ano antes. Oi, Pedrinho, disse Eduardo gentilmente. Você gosta de cavalos? O menino assentiu timidamente. Que tal se a Maria te ensinasse a montar no Magnus depois do almoço? Os olhos do menino brilharam e Eduardo soube que mais uma semente estava sendo plantada. Enquanto observava Maria liderar todas as crianças para a mesa do almoço, Eduardo refletiu sobre o milagre que havia acontecido em sua vida. Uma menina de 8 anos que ofereceu sua única maçã a um cavalo faminto havia transformado não apenas sua vida, mas toda uma comunidade. O círculo da bondade, que começou com um gesto simples num gramado empoeirado, agora se expandia em ondas que tocavam vidas em toda a região. E Eduardo sabia que isso era apenas o começo. Maria se aproximou dele, segurando uma maçã vermelha brilhante. Para você, papai Eduardo, ela disse, oferecendo a fruta, porque pessoas que fazem coisas boas também merecem coisas boas. Eduardo aceitou a maçã, sabendo que estava segurando muito mais que uma fruta. Estava segurando a prova de que um coração generoso pode mudar o mundo, uma pessoa de cada vez. Olhando para sua filha, para as crianças risonhas ao redor da mesa, para João trabalhando com dignidade e para os amigos que haviam se reunido para celebrar a bondade, Eduardo soube que havia encontrado a verdadeira riqueza, e tudo havia começado com uma menina corajosa o suficiente para dar sua única maçã a um cavalo triste.